Boa tarde a todos. Nosso grupo vai falar sobre fila em Java. Os integrantes do grupo são Alexandre Lucas, eu, Lisiane, a Nayara Duarte e o William Rodrigues. Para começar, vamos definir o que é fila. A fila basicamente é uma sequência de elementos dispostos em uma ordem específica que obedece uma regra para a entrada e saída desses elementos. A regra que a fila segue é a first in, first out, ou seja, o primeiro elemento que entra é obrigatoriamente o primeiro elemento que sai da estrutura e segue, portanto, essa ordem para a manipulação dos dados. Basicamente, ela funciona como as filas que conhecemos no mundo real, ou seja, quem chega primeiro vai ser o primeiro a ser atendido. Um pouco sobre a linguagem Java, essa que é uma linguagem orientada a objetos. Ela foi lançada em maio de 1995 e passou a ser considerada como software livre em 13 de novembro de 2006 pela empresa Sun Microsystem. Bom, tendo entendido então a definição de fila e um pouquinho sobre Java, necessitamos entender sobre os tipos de processo. Bem, para manipular os dados de uma fila, é possível alguns tipos de processo. Dentre eles, pode-se criar uma fila, enfileirar, desenfileirar, mostrar todos os elementos da fila, ou até mesmo verificar se a fila está cheia ou se ela está vazia. Bem, pensando nessa estrutura, necessitamos entender onde isso tudo é utilizado. Exemplos disso são impressoras, agendamentos de tarefas da CPU ou até mesmo sistemas de call center. Boa tarde a todos. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito dos tipos de fila. E nessa apresentação nós abordaremos 3 tipos de fila: a fila simples, a circular e a de prioridade. E falaremos também a respeito de algumas características a respeito de cada uma delas. Então, iniciando aqui com o tipo simples, nós temos que uma estrutura do tipo fila é uma sequência de elementos do mesmo tipo, como as listas. Bom, a fila do tipo simples, ela é a mais básica, né? Ela trata de uma sequência de elementos, né, do mesmo tipo, e a particularidade é que ela tem um início, né, e tem um final, o início da fila e o final da fila. E também essa fila do tipo simples, ela tem um sentido, então é obrigatório que haja um sentido nessa fila. E um outro detalhe importante nesse tipo de fila é que a inserção e a exclusão, elas se dão obrigatoriamente nas extremidades da fila. Agora, falando a respeito da lista circular, ela tem uma particularidade onde cada elemento ele aponta para o seu sucessor e assim por diante até chegar no último elemento. E o último elemento ele aponta para o primeiro da lista. Então, dessa forma é formado o círculo, né? Um detalhe interessante é que esse tipo de fila ele não tem final, ele tem apenas o início. Então, uma vez iniciada, a fila ela vai ficar infinitamente ali rodando com os elementos que a compõem. Bom, e falando agora a respeito das vantagens desse tipo de fila, seria a melhor utilização dos recursos de memória, também esse é um ponto, né? Um outro ponto seria que não é necessário movimentar os elementos, né, nas operações de inserção ou remoção da fila. E por último, você tem a possibilidade de percorrer essa lista diversas vezes. Essa é uma vantagem. E agora falando a respeito da fila de prioridade, então esse é um tipo especial de fila, né, que ele generaliza a ideia de ordenação. Então os elementos inseridos nessa fila, eles possuem um dado extra associado a eles, que é a prioridade. Então esse valor de prioridade, ele determina, né, a posição do elemento na fila. E dessa forma você indica, né, quem que deve ser o primeiro elemento a ser, por exemplo, removido de uma fila, quando necessário. E como exemplo de aplicação desse tipo de fila, nós temos, por exemplo, os processos dentro do processador, ou, por exemplo, a manipulação das interrupções pelo sistema operacional. Então, através da prioridade, o sistema operacional ele sabe qual processo, né, em que ordem os processos devem ser executados. Falando agora sobre a perspectiva de código, podemos ver aqui no Java, ele é baseado em orientação a objetos, diferente do C,
que é o que aprendemos durante o decorrer do curso, que o C ele utiliza uma estrutura, uma struct, e as funções relacionadas à fila é fora dessa struct. Diferente aqui no Java, o Java é tudo encapsulado dentro de uma classe. Essa classe a gente define como Kiwi, que ela tem um tamanho ali fixo de 5 posições, né? E a gente inicializa um array do tipo inteiro que tem o mesmo tamanho de size, que equivale a 5. E também temos os índices, que são o front e o rear, que são utilizados ali para fazer a manipulação da fila, para saber se um item é o primeiro, se um item é o último, e assim sucessivamente. Temos aqui uma função Kiwi, que seria o construtor dessa classe. E ela faz a inicialização das variáveis front, que vai inicializar com -1, e rear, que é o -1, ou seja, indicando que a fila está vazia. No próximo método, temos o método isFull, que é onde é verificado se o front ele tem um valor equivalente a 0, ou seja, seria o primeiro índice do array, e o rear ele equivale ao último índice do array, né? Se os dois estiverem preenchidos, equivalentes, né, ele vai retornar um true. Caso contrário, um false. Aqui temos a função contrária, que ela verifica se o front ele está preenchido. Se caso ele estiver com o valor inicial, que foi inicializado no construtor, ele vai retornar true. Caso contrário, false. Na função abaixo, temos a enqueue, que serve para enfileirar os itens dentro do vetor, do array. A gente passa um elemento do tipo inteiro. Mas primeiro, antes de fazer a inserção, a gente precisa verificar se a fila está cheia. Se ela está cheia, a gente informa através de um println, ou também a gente verifica se ela está vazia. Se caso ela estiver vazia, inicializamos o front com o 0, que significa que ele agora tem um item. Tem um item na fila. E também inicializamos o rear, né, que vai ser o que vai controlar o tamanho da fila. Aqui a gente já faz a inserção. A gente vai pegar o vetor, utilizar a posição do rear e passar o elemento para essa posição que está presente no rear. E depois faz a impressão na tela, o inserir do elemento, né? Agora aqui embaixo temos a função de dequeue, que seria a desenfileirar os itens. Ele faz mais ou menos ali o processo de queue, mas ao contrário. Ele verifica se a fila está vazia. Se está vazia, ele não vai conseguir realizar a operação. Caso contrário, ele vai pegar o elemento que está no front, ou seja, o elemento que está na frente da fila, né? Vai verificar se esse front ele é maior que o último, né? Se for, ele vai zerar, vai deixar como padrão ali. Caso contrário, ele vai aumentar e marcar o item como o frontal da fila, né? O primeiro da fila. E vai retornar o próprio elemento, para mostrar mesmo que o elemento ele foi desenfileirado. E aqui é uma funçãozinha simples de display para mostrar a fila. Ele verifica se a fila está vazia, para não ter nenhum tipo de erro. Se tudo estiver certo, a gente vai mostrar aqui o primeiro da fila. Vai fazer uma iteração com o for. Vai mostrar todos os itens da fila, né? E também mostra o último da fila, utilizando o here. Aqui já é um código do main, que vai construir essa fila, vai enfileirar com uma iteração, né, de 1 a 6, de 1 a 5, aliás. E se caso você passar um valor acima do que está na fila, ele vai dar um erro ali de que a fila está cheia, né?
Por fim, tem também a operação de utilização aqui que é o dequeue, desenfileirar. E, por fim, o resultado será mostrado na tela. Quaisquer dúvidas, estaremos disponíveis no chat e agradeço a atenção de todos.